E se existisse uma tecnologia que pudesse, em teoria, quebrar a segurança do Bitcoin? Não estamos falando de um ataque de governo nem de uma nova criptomoeda. A conversa aqui é sobre computação quântica. Vamos entender agora, de um jeito bem direto, se essa ameaça é para já ou se é só papo de ficção científica. Olha, essa conversa já está rolando e rolando forte. Muita gente ainda acha que isso é coisa de filme, sabe? Mas a pergunta séria e é real. Será que os computadores quânticos têm o poder de quebrar o Bitcoin? É isso que a gente vai investigar. Se é um perigo imediato ou uma espécie de bomba-relógio que está correndo para o futuro. Ok, então vamos mergulhar nessa questão quântica. Para entender de verdade a ameaça, a gente precisa primeiro sacar de onde ela vem. E olha, não é de um ataque comum, viu? É de uma forma completamente nova de se pensar, de processar informação. Vamos lembrar uma coisa super importante. A segurança do Bitcoin não vem de uma empresa ou de uma promessa de confie na gente. Não. A base de tudo é matemática pura e pesada. A criptografia que protege a rede foi feita para ser tão, mas tão difícil de quebrar que com os computadores que a gente tem hoje, é basicamente impossível alguém conseguir adivinhar uma chave privada ou forjar uma transação. E é aqui que a coisa fica fascinante. A diferença de poder é brutal. Pensa assim, um computador normal usa bits. São como interruptores de luz. Ou tá ligado ou tá desligado. Ou é 0 ou é 1. Simples assim. Já o computador quântico, ele usa os qubits. E aí, por causa das regras da física quântica, um qubit pode ser 0, 1 ou os dois ao mesmo tempo. Isso simplesmente muda o jogo por completo. E essa analogia das portas aqui, ela é perfeita para a gente entender o tamanho do poder. Imagina que alguém tem que achar a chave certa no molho com bilhões de chaves. O computador clássico, ele vai testar uma chave de cada vez, uma porta, depois a outra. Já o computador quântico, em teoria, ele conseguiria testar todas as portas ao mesmo tempo. Percebe o salto? É uma capacidade que cresce de forma exponencial para resolver alguns tipos específicos de problema. Tá, legal, muita potência. Mas e aí? Como é que esse superpoder quântico vira uma ameaça para o Bitcoin? Bom, é aqui que a teoria começa a ficar um pouquinho assustadora. Porque existe um ataque teórico que mira num ponto bem específico, bem crucial da rede. Imagina a cena, o roubo quântico. Funcionaria mais ou menos assim. Quando alguém vai fazer uma transação de Bitcoin, por um breve momento, a chave pública da carteira fica visível para a rede. Com um computador quântico poderoso, ele poderia pegar essa chave pública exposta e, a partir dela, fazer o caminho inverso para descobrir a chave privada. Hoje isso levaria séculos, mas um computador quântico, teoricamente, faria isso em minutos. Rápido o suficiente para desviar os fundos antes mesmo da transação ser confirmada. Assustador, né? Ok, respira. Parece o roteiro do apocalipse cripto. Mas antes que o pânico se instale, vamos dar um passo atrás e checar a realidade. Será que essa ameaça bate na nossa porta amanhã? Ou estamos falando de algo para daqui a décadas? E aqui vem o ponto mais importante de todos por enquanto. Hoje, agora, não existe nenhum computador quântico, pelo menos que a gente saiba publicamente, que seja capaz de fazer isso. A tecnologia simplesmente ainda não chegou nesse nível. Ainda está muito no campo da teoria. E não é por falta de tentativa. É que os desafios são gigantescos. Primeiro, os qubits são super frágeis, instáveis, qualquer coisinha já bagunça tudo. Segundo, os cálculos quânticos são cheios de erros e corrigir esses erros é um problema por si só. E claro, construir uma máquina dessas que seja grande o suficiente, nossa, é um desafio de engenharia e de custo que é astronômico. Outro ponto-chave é que a ameaça não é igual para todo mundo dentro da rede Bitcoin. Sabe aquelas carteiras mais antigas, no comecinho? Elas correm mais risco porque as chaves públicas delas já foram reutilizadas e estão lá expostas na blockchain. As assinaturas de transação também são um ponto de atenção. Agora, a mineração, o processo de criar novos bitcoins, esse usa outro tipo de criptografia e é considerado bem mais seguro contra esse tipo de ataque. Então, tudo isso muda a pergunta que a gente tem que fazer. A questão não é mais, será que o Bitcoin pode ser atacado? A resposta para isso, em teoria, é sim. A pergunta de verdade é, quando isso vai se tornar um risco real, prático, e será que o ecossistema do Bitcoin vai conseguir reagir a tempo? E é aí que a gente entra na parte final da história, a corrida para se adaptar. Porque a boa notícia é que ninguém está dormindo no ponto. A comunidade cripto e os cientistas já estão numa corrida contra o tempo para criar as defesas necessárias. A principal arma nessa defesa tem um nome meio complicado: criptografia pós-quântica.
Basicamente, são novos algoritmos, uma nova geração de códigos, que estão sendo criados para serem seguros contra ataques tanto dos computadores de hoje quanto dos computadores quânticos do futuro. É como construir um cofre novo, com uma fechadura que ninguém sabe abrir ainda. Só que não é só criar o código e pronto. O desafio para o Bitcoin é em duas frentes. De um lado tem o desafio tecnológico, que é desenvolver e testar esse código novo, mas do outro lado tem um desafio que talvez seja ainda maior, o desafio social. Como fazer com que milhares de pessoas, no mundo todo, concordem em adotar essa mudança numa rede que não tem dono? Isso é crucial entender. O Bitcoin não é uma empresa com um CEO que bate o martelo e fala, vamos mudar. Não tem um botão de atualizar. Qualquer mudança desse tamanho exige muito debate, muito teste. E, o principal, um consenso entre mineradores, desenvolvedores, usuários, gente do mundo inteiro. Então, para a gente fechar, a ameaça quântica não é algo para se perder o sono hoje, mas, com certeza, é algo para se prestar muita atenção no médio e longo prazo. O Bitcoin nasceu justamente para ser um sistema forte, e talvez o maior teste da sua história seja justamente esse, provar que ele consegue se adaptar. No fim das contas, a grande questão não é só se a máquina do ataque vai evoluir, a questão é se a rede, a comunidade, vai conseguir evoluir junto com ela.